Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus pelo dia que o Senhor nos deu. Em paz nos deitamos, em paz nos levantamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, nos guardou o Espírito Santo, o nosso amigo que tem nos guardado, tem nos dado bênção. Glória a Deus, tem sido conosco, perdoando nossos pecados, levando nossas orações diante do Pai. Então, quero agradecer nessa manhã esse momento de oração, de culto, né, de oração. Nós estamos tendo culto de clamor da igreja da segunda-feira na casa do Bispo Edson, né? Foi uma visão muito boa que o Senhor nos deu e está, né, pessoal participando da oração, de manhã participando da oração, de 8 às 9 da manhã. Nós temos as orações de segunda a sexta com a missionária Simone, agora temos a diaconisa Yara também junto, a missionária Valda, que hoje está viajando para a Bahia junto com o pastor Josué, com a bênção de Deus. Glórias ao Senhor, que vão lá estender a igreja, levando o amor da missão evangélica Porta para o Céu. Nós temos tantas coisas acontecendo, né? E na quarta nós temos o culto de cura e libertação, mas também de busca, perdão, não é de cura e libertação, perdoe, é de busca e poder do Espírito Santo, para que possamos estar revestidos nos dons, na graça do Espírito Santo. Amém? Quartas, 20 horas. E na sexta, cura e libertação, que é a sexta profética, aí, abençoada. Nós temos um pastor que está vindo aí, homem usado por Deus, para a glória de Deus, convidado do nosso Bispo Edson. E estamos aí com a Santa Ceia domingo, Santa Ceia de manhã à noite, né, consagração pela manhã. Deus abençoe a todos. Eu quero estar pondo a paz do Senhor, Adriana Flávia, que já entrou aí. Eu quero estar pondo um hino enquanto vai entrando aí os irmãos. Deus abençoe vocês. E os nomes, né, eu quero apresentar em especial o irmão Nélio, né? A gente tem orado por ele, né? Temos conversado com a nossa irmã Efigênia. A gente sabe que ele operou, mas está bem, e creio que daqui a pouco Deus pode restaurar na operação, né? Em nome de Jesus. Então, Nélio, também aí o nosso alemão que está em recuperação, creio que daqui a pouco nós vamos tomar um mocotó com o alemão, em nome de Jesus, né? A paz do Senhor aí para a irmã Tereza, Zé Hilton, todos os irmãos. Então, quero também estar dando a paz, irmão José Frutuoso, Senhor, bem-vindo, em nome de Jesus, e dando a paz aí para todos, toda a Bahia, representada pela Priscila e pelo Alberto, também lá na Chapada Diamantina, também dando a paz do Senhor Jesus para todo o Rio de Janeiro, representado pelo Bispo Dário e pastora Vera, e nossos pastores que fez aniversário essa semana, pastor Fábio lá de Petrópolis. Nós demos a paz do Senhor Jesus aí para os amados e para o pastor em especial com a sua esposa. Deus abençoe a todos que vão entrando aí. Então, vai representar do Ceará também pela família da nossa missionária Sônia Menezes, aí Ceará, entrando, participando. Deus abençoe os irmãos aí, né? Minas Gerais representado também pelo irmão Vande, irmã Vanete. Veja, o sinal pode não conseguir, mas estão aí participando e dão glória a Deus pelo trabalho, né? Você vai também avisando aí a paz do Senhor, Priscila, a amada irmã Priscila com o irmão Alberto lá, representando a Bahia. Glórias a Deus, a vocês que vão aí compartilhando, avisando os amigos para entrar e para estar participando, para a gente estar nessa oração junto, porque quanto mais brasa, mais essa oração tem fervor diante do Senhor e a palavra. Irmã Tereza aí, irmã Tereza, eu creio em nome de Jesus que daqui uns dias eu estou comendo um mocotó com o alemão, em nome de Jesus. E assim também dando um grande abraço na sua casa no irmão Nélio, em nome de Jesus. Eu quero estar pondo o hino aí para os amados,
Vai ouvindo para Deus falar contigo. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Adriana Flávia Paz, tá ouvindo aí legal? Tá numa altura boa? Faz assim pra mim, Adriana, pra mim ver se tá ouvindo bem. Por gerações ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. José deu aí aqui, obrigado. Glória a Deus. Então tá bom. A Adriana deu logo 2, assim. Glória a Deus, amado. Isso, obrigado. Porque às vezes fica muito perto do microfone, fica muito alto. Paz do Senhor, missionário Senhor Deus, e aí os irmãos lá de Ceará, todos entrando e compartilhando em nome de Jesus. Ceará representado, glória a Deus. Paz a todos, glórias a toda a sua família, vitória a todos. Temos apresentado a todos, irmão Jorge, irmão Leão, todos aí na oração do Senhor. José, glória a Deus. Nós vamos ter dado glória pela nossa irmã que oramos, a irmã Débora, Adriana, esposos, filhos, amigos, todos aí estão apresentados ao Senhor. Louvado seja Deus. Passando a Mateus, Rafael, tantos nomes, a nossa diaconisa Adriana, toda a lista enorme. Mas você vai dando. Se você tiver uma vitória, também posta aí. Tive cura, tive libertação, tive livramento, tive a provisão. Isso, glórias a Deus. Cura divina. Pedro, cura. Glórias a Deus. Érica, cura. É bem isso. Vai dando seu nome, vai botando seu pedido. Aí aproveita esse tempinho do louvor aí, vai ouvindo o louvor, vai compartilhando com seus amigos, também irmãos, para estarem na oração. Nós vamos orar e vamos clamando ao Senhor. E vitórias que são maravilhosas. Deus opera no simples e opera e tem testemunhos para a gente dar ao Senhor. O que Ele tem feito, tem dado livramento tremendo. Esse Deus, qual grande é o meu Deus. Hino lindo, né? Soraya Moraes, uma benção que já teve lá atrás na nossa igreja. Muita, muita benção. Glórias a Deus. Eu quero ler com os irmãos amados, em Cristo Jesus, Mateus
capítulo 13. Se você puder abrir, você está trabalhando, fica tranquilo, você está em algum lugar que não pode, fica tranquilo. E só abriu para ouvir, pode ouvir só, não tem problema. A palavra está chegando ao teu coração. Que diz assim, Mateus 13, versículo 10. Peraí, deixa eu ver aqui, para mim não... 13, 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, essa passagem a parábola da semeadura. E diz assim, e perguntaram, por que ele fala por parábola? Perdão, eu vou ler o 13:1 e eu fui para o 10 direto. Perdão, deixa eu ler o 13:1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram por perto dele, de modo que entrou no barco e assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30, por um. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça. Muito lindo, né? Jesus falou muitas vezes parábolas. Jesus, mas não que ele não estivesse trazendo a realidade, né? A realidade, mas a parábola é uma forma de ensinar. Então, ele estava dizendo que a parábola do semeador, ele pega a semente e semeia. E quando nós que ouvimos muito ou ouvimos algumas coisas com relação principalmente os antigos conhecem um pouco mais da roça, né? Da plantação, da seara, né? São a forma de nós entendermos. Então, o semeador sai a semear a sua semente, né? Então, a terra está no ponto, só que algumas sementes, Jesus diz que caiu à beira do caminho. Outra caiu em pedras e tinha pouca terra, e essa que caiu à beira, as aves comeram. A que tinha... e ele disse assim, e eis que o semeador saiu a semear, no versículo 4, uma parte caiu à beira do caminho. Por que uma parte caiu à beira do caminho? Isso que eu queria lembrar. Uma parte caiu, porque uma parte caiu em boa terra. E essa parte que caiu em boa terra, ela fica na terra e dá fruto, né? Ela produz fruto. E aqui cai à beira, Jesus disse que vem os pássaros e a consome, né? Vindo as aves a comer. E outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra é pouca. Então, logo ela nasce. Então, nasce até muito rápido. Muito rápido. Mas quando vem o sol, quando vem o calor, ela vai morrer rápido, porque ela não tem raiz. A terra tem pouca terra e a raiz é pouca e ela se perde. E depois, saindo, porém, o sol, era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então, sem raiz, seca.
e outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, né? E aí diz assim, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30. Então, Jesus próprio dá a explicação da palavra, desde aqui do versículo 10 em diante. Jesus dá a explicação da própria palavra, da própria parábola. Por quê? Porque os discípulos não entenderam. E eles fazem uma pergunta a Jesus. O que quer dizer essa palavra? E Jesus explica para eles que ele fala por parábolas porque alguns veem, mas não enxergam. É como se estivessem cegos. Outros ouvem, mas não conseguem entender o que Jesus estava falando a respeito disso. Que muitos ouvem a palavra de Deus, mas ela cai à beira do caminho. Ela cai, outros ouvem, ela cai um pouco no coração e um pouco fora do caminho. Então, aquela parte da semente que cai à beira do caminho, que é o que Jesus diz, que é a palavra de Deus, né? Essa é uma semente que ela é plantada, ela vai gerando, ela vai... tem o tempo da semente gerar. E Jesus estava dizendo da palavra, que quando cai em boa terra, que é o coração do homem, ela gera e dá fruto. Mas é preciso dar ouvido, é preciso estar atento, porque às vezes a palavra, que nem o semeador, ele jogava a semente, alguma parte caiu da semente à beira do caminho. Essa que cai à parte, vem os pássaros e roubam, é Satanás representado, porque o próprio Jesus dá. Não tem aqui mistério da revelação, tem a explicação do que o Senhor quis dizer com respeito à palavra de Deus, né? E a que cai sob pedregais, ela tem pouca terra, e ela não cria uma raiz profunda, e ela logo vindo o sol, vindo o calor, ela não suporta, ela vai morrer porque a raiz é muito pouca, né? E a que cai ao caminho, ela cai em boa terra, então ela dá fruto a 100%, a 60% e a 30%. E é interessante quando Jesus diz que dá 100%, dá 60% e dá 30%. É interessante aí. Bom, a palavra, creio eu, que quando cai, é a palavra dita. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é aquele momento que a gente dá ouvidos, principalmente no culto, que quando a gente se reúne ali, né? Às vezes estamos lendo a palavra também. A fé vem pelo ouvir e ouvir, é ler, é escutar, é a gente ligar também, tá escutando, também faz parte. Mas a gente recebe aquela palavra e parte dela a gente pode até aceitar e parte não aceitar. Então, porque a palavra diz que a palavra, ela corrige, ela exorta, ela edifica, ela argue, quer dizer, ela confronta, né? Ela argue, ela confronta, mostrando o que é bom e o que é ruim. Então, naturalmente, ou quando ela confronta para mostrar o que é ruim, muita gente não gosta. E ela cai à beira do caminho. Porque a palavra boa é aquela que me abençoa, porque a palavra boa é aquela que só traz as bênçãos. As bênçãos, elas são consequências. Porque quando a palavra diz, buscai ao Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas, está encaixada aí a bênção. Ela é fruto, a bênção de prosperar, a bênção de tudo e bem, a bênção de Deus realizar na vida da pessoa as coisas materiais, ela vem na consequência do fruto, da palavra que cai em boa terra. Porque se as coisas terrenas
vierem da mão de Deus, andando com Deus, obedecendo a Deus, a bênção é completa. É isso que Deus traz, simples assim, para nós. Mas nós aceitamos parte da palavra, isso para quem está, e para quem está no caminho, e parte pode cair à beira. Essa que cai à beira e os pássaros vêm e comem aquela semente, é Satanás que rouba. E depois de roubado, de saqueado, né, aí há uma perda. Porque se a colheita ia ser melhor, fica pior. É isso que Jesus quer dizer. Então, quando nós aceitamos a palavra de Deus incompleta, em total, vai dar a 100, a 60 e a 30. Mas aquela palavra que cai sob pedregais, quer dizer, o semeador saiu semeando, e aí cai em pedregais, que tem pedras ali por baixo, e tem um pouco a terra, mas ela não é profunda, então a raiz não consegue passar da pedra. A raiz, ela vai querendo descer, mas não desce. E aí é quando vem o sol, vem a dificuldade, que é o sol que representa as lutas. Essa planta não tem raiz, essa árvore, e ela vai secar, ela vai morrer, como diz a palavra. Então é o crente que a raiz não fica profunda. É o crente que não se aprofunda nas Escrituras, aceitando, não simplesmente ler só, porque eu não falo isso com demagogia para que não haja leitura, não é isso. Mas às vezes eu já vi pessoas dizer assim, eu já li a Bíblia 10 vezes, 5 vezes, 3 vezes já vi, eu já li a Bíblia inteira. Amém, glória a Deus. Então vai dar muito fruto, vai dar 100%. Tem que dar, né? 100%. Agora, porque alguém vai estar olhando e vai dizer assim, mas a metade caiu à beira do caminho nessa vida aí, porque tem a Bíblia de conhecimento de lado a lado, de começo ao fim, mas alguma parte da palavra está à beira do caminho. Satanás está saqueando, está roubando, né? A fé da que cai também sobre pedregais é pouca. Não tendo raiz o crente, ele ouve qualquer coisa. A parábola que cai a semente sobre os pedregais e a terra é pouca e tem pedras, a raiz fica muito pouco. Então é o crente que ouve a palavra, mas olha pelo que os outros pregam, os outros falam. A gente não pode ficar nas Escrituras trazendo comparações. Eu, por exemplo, quero dar um exemplo. O que é 60, o que é 100, 60 e 30. E a palavra que cai sobre pedregais, ela até tem terra por cima, pelo que eu entendo aqui. E ela não vai ter raiz profunda. Então, eu creio, para mim, trago eu, que o que tem raiz profunda, irmão, é olhar para Jesus. Essa é boa terra. Jesus é boa terra. Jesus foi o único que deu orientações boas. Quando um pai e uma mãe não quer um mal para um filho, né? Então, quando ele diz, olha, cuidado, não atravessa aí que é perigoso, uma mãe diz para o filho, cuidado, olha para um lado e para o outro, não atravessa sem olhar, porque o carro vem e te pega, porque quer o bem. Isso são os conselhos de Deus. Deus não dá conselho nenhum, diz assim, olha, guarda o ouro e a prata, quando você morrer, você traz para mim. Deus não precisa disso, Deus é dono de tudo, Deus é o Criador, Deus é o dono, ele é dono, ele é autor, ele é consumador da fé, ele é consumador da paz, ele é o autor de todas as coisas, tudo ele fez.
e está no controle dele. Eu vejo isso lindo quando Deus se revela para nós, e ainda que a gente esteja em falha, ele diz assim: olha, eu chamei você, eu constituí você, eu te chamei para o caminho. Para que se desviar do caminho? Para que sair para a beira do caminho? Vai vir as aves e vai comer essa semente toda boa. Então é melhor que você permaneça, crie raiz, não olhe para aquilo que não presta, porque a gente vai ter, desde que Adão errou, falhou, desobedeceu a Deus, Satanás passou a semear em terra de pedregais. E Satanás passou a andar à beira do caminho, olhando para aqueles que ficam no caminho e na beira. Então, aqui cai na beira do caminho, ele saqueia. E se estiver alguém andando à beira do caminho, andando com Jesus um pouquinho no caminho e um pouquinho fora, vai ser saqueado por Satanás. É isso que Jesus está falando. É isso que Jesus está nas Escrituras esclarecendo. Agora, a palavra que cai, né? Por exemplo, tem tantos atalhos de religiões, porque Satanás criou. Então eu gosto, para mim, eu vou no modelo da Bíblia. Para mim, eu sei o Jesus que eu sirvo. Ele se apresentou, ele sempre agiu, ele deu... Eu vejo tantas pessoas que ele deu profissão, deu dons, deu trabalho, tudo junto, ó. Eu estou qualificando tanto a parte espiritual quanto a parte material. Ele deu dons, entendimento da palavra, porque os cegos têm olhos, mas não veem, os surdos têm ouvido, mas não ouvem. E Jesus diz aqui, bem-aventurado, ele termina aqui a parábola no capítulo 13, versículo 9, e diz, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, o que ele está dizendo? Dá crédito à palavra de Deus. O modelo de vida está na palavra de Deus. O modelo cristão não, porque se nós ficarmos nisso, Deus nos dá visões, Deus nos dá sonhos, tem coisas que é de Deus, tem coisas que não é, que é carne, a gente tem que discernir, a gente tem que pedir a Deus orientação, senão a gente acaba de matar os outros. Se nós não tivermos sabedoria e a gente faz com que pessoas tenham a raiz simples, a raiz que não se aprofunda, vai perder a palavra, vai morrer espiritualmente. Jesus aqui não está falando da morte carnal, mas a morte espiritual. Vai morrer. Né? Existem atalhos que se cria, não porque não pode ter profeta na igreja, não porque mulher não pode ser usada, não porque tantas coisas, tantos atalhos que se comparam. Eu fico naquele Jesus que eu conheci. Para mim, ele se apresentou de uma forma que eu entendo. E se eu fui ensinado pelo meu pastor, eu sigo isso, porque ele ensinava dentro da Bíblia. Meu pastor dizia assim, você pode estudar, Luiz. Vai em uma faculdade de teologia, como eu fiz, vai lá e tira o seu diploma para você poder servir a Deus, porque tem a igreja, ela é a evangélica, ela praticamente às margens do governo. Então você não fica mais se você se alia. Se você não se alia, você está à margem. Não é porque você é igreja, o governo chega, não, você vai ter uma verba, você vai ter uma ajuda social, não. Ela segue a revelia, cada um busca o seu trabalho. Cada um dá o seu fruto no trabalho da palavra, buscando. Porque é assim que evangélicos é como se fosse as margens da sociedade. E, na verdade, nós não temos outro adorador, nós temos um adorador, um adorado, que é
Jeová, Jesus Cristo, que é o mesmo, e o Espírito Santo, que é Ele conosco na terra. Então, nós seguimos as Escrituras Sagradas e nós temos que continuar nela. Então, eu não paro porque acho que é assim que é assado acertar e errar. Isso acontece, é do homem. Nós temos natureza, nós erramos também. Não é dizer, não, somos corretos, mas ninguém pode se pôr como lugar de santidade do Senhor. Ninguém pode se pôr maior que Jesus, ou igual, misericórdia. Nós somos chamados cordeiro com Cristo, mas nós não podemos se colocar igual a Ele. Nós não podemos se colocar ao lado do trono com Ele. Nós não podemos querer saber mais do que o Senhor. O Senhor salva quem Ele quer. Nós pregamos a palavra. Pregar para ter a palavra que cai em boa terra, nós temos que viver ela. Nem que seja 30, nem que seja alguma coisa, a palavra em boa terra dá fruto. Tem que gerar algum fruto, não é possível. Não, minha vida melhorou. Isso não é testemunho para Deus. Isso é testemunho até para glorificar o nome do Senhor, simplesmente para a nossa vida. Ó, minha vida mudou, tá certo. Não, mas minha vida financeira melhorou. Isso, para Deus, é um relacionamento dele conosco. É coisa simples demais para ser tão grande diante de Deus. É muito maior que isso. Deus é maior em dar vida eterna, em dar vida para que o homem não tenha o mal. Deus toda a orientação de Deus é para que não haja destruição e perda. Deus não acrescenta nada mais que isso. O que está acrescentado na vida do homem é o retorno que Jesus deu da vida eterna que o homem perdeu. Que na nossos entendimentos a gente começa. Importante é que sirva a Deus. Importante que Jesus Cristo seja o autor e consumador da fé. Pela fé meus olhos veem Jesus no alto. Eu não olho para uma parede e vejo alguém. Não adianta, entendeu? Quem faz os milagres é Jesus Cristo. A igreja tem que estar enraizada. Mas eu nunca vou parar, porque isso ou aquilo acontece no meio do evangelho. Não, o evangelho tem que estar enraizado como semente no meu coração daquilo que está escrito, daquilo que está orientado. O Novo Testamento, ele me traz ao entendimento, ele é a água e ele é o adubo da terra para que a raiz se aprofunde. Então, crente que tem estabilidade com Deus, ele tem raízes profundas, é isso que Jesus está ali nos orientando. Então ele diz assim, no versículo 16, porque toda a parábola eu não vou ler porque fica muito longe, e eu quero orar. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ele está falando para os discípulos, ele diz, Senhor, tu nos fala por parábola. Ele diz, para que os que têm ouvidos não ouçam, para que os que têm olhos não vejam, eles não vão entender, sabe por quê? Eles não creem. E quem não crê, eu vou dar um exemplo, um homem, ele ficou uns 30 minutos falando no meu ouvido, eu estava no mar, dentro d'água. E ele, como viu eu falar com uma pessoa, o pastor, aí ele disse assim, o senhor é evangélico, e começou a falar. E porque para que tem igreja? Para que tem dízimo? Para que tem... Tudo ele falava para quê? E ele falou, e eu fiquei... Tem coisa que não adianta, sabe? Eu não gosto de discutir Jesus, porque Jesus não é uma pedra de cristal, Jesus não é um ouro... aqui no Brasil é 18 quilates, né? E Jesus não é um ouro em Israel, no Oriente Médio é 21 quilates. Jesus não é um rubi, Jesus não é nada disso, Jesus não é ouro, não é prata, não é nada de valor terreno. Jesus é mais do que isso.
Jesus é precioso. A preciosidade está além do que é terreno. A preciosidade de Deus é suprema, é em outro nível, a glória dele é outro nível. Por exemplo, Jesus ia passando tudo isso para os discípulos. Aí chegou um dia, ele subiu ao monte e naquele monte que para nós é conhecido nas Escrituras como Monte da Transfiguração e que tem uma figuração das coisas espirituais que Deus quis falar com os discípulos, e subiu naquele monte, que no hebraico lá quer dizer o umbigo, o monte, e ele parece um umbigo mesmo, ele é livre na geografia, ele é só ele sozinho, redondo, parece um umbigo mesmo, mas Jesus levou eles para lá para orar. Pedro, João e Tiago, os três que gostavam mais de oração, que gostavam de ter mais raiz profunda com a leitura, que gostavam mais de ouvir Jesus, de estar olhando para Jesus. Eu avalio eles, que tiveram também algumas falhas, mas todos nós temos, quem não tem? Quem tem a pedra na mão e não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós somos pecadores, então eles tinham falhas, mas eles tinham mais raiz profunda. Quem tem leitura da palavra tem raiz profunda. Quem ora tem raiz profunda. Quem permanece, está na sua igreja, que Deus botou, que Deus orientou, irmão, o que acontece do lado eu não quero saber. Eu tenho que lutar por Jesus Cristo, fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Tem pelo menos 30? Ou tem conversa fiada? Tem pelo menos 30. Jesus nos dá a oportunidade de que a boa semente, que é a palavra de Deus, está ali, dê pelo menos 30. Eu gostaria de dar 100%. Se não der, eu quero dar 60%. Se não der, eu quero dar pelo menos 30%, né? Ser alguém para Jesus. É isso que Jesus está falando, quem está no caminho dele, ouve a palavra, a terra dá algum fruto, pelo menos um pouco, irmão. Se não der 100%, eu quero pelo menos ter a oportunidade está dada. Agora, qual é a minha vida com Deus? Qual é a minha raiz diante do Evangelho, diante da igreja? Irmão, um é corda, o outro é caçamba, um envia, um abençoa a obra, né? E o outro é a caçamba que vai, é o que tem mais tempo para orar, é o que tem mais tempo para ir buscar os doentes, os enfermos. São os ajudadores que foram ungidos da igreja. Ungido para quê? Não ao apóstolo, se é só o apóstolo, eu continuo sozinho indo. Não, somos um corpo. Somos um corpo de trabalho, missionárias, são ungidos para quê? Para sair de casa, vai lá visitar alguém que está doente, alguém que está afastado. A obra é isso, porque senão ela fica dependente. Ela fica dependente. Jesus levantou os 12 para que os 12 fossem. Ide. Jesus falou para eles, ide. Então, você, meu irmão, é o ide. É para dar fruto. É para dar, nem que seja 30, mas dê. Porque você vai ser alguém destacado no reino de Deus pela boca do sumo sacerdote e salvador Jesus Cristo. E muitos irmãos ficam sufocados. Sufoca rápido, né? Não porque a gente tem que entender essa escritura por sabedorias humanas ou por comparações. Nós temos comparações, nós temos que fazer. Temos que pegar enxada na mão, enxada da calo, irmão. Enxada da cola. Quem foi da roça aí está ouvindo, ou quem ouvia essa palavra, sabe, enxada da cara. Quem está na roça tem as mãos judiadas, tem as mãos calejadas, rachadas, a pele é queimada do sol. A palavra diz em Cantares, né, ali compara a igreja, se não me falha a memória, no capítulo 2, diz que eu sou morena, queimada pelo sol. Sabe o que é isso? É a igreja queimada pelo sol da justiça. É essa palavra que ali está nos ensinando e que eu aprendo, que a igreja ela tem que ser queimada do sol, mas queimada pelo sol da justiça de Deus.
do amor de Jesus Cristo. A terra é boa, a terra dá fruto, a terra, nem que seja 30, se não for 60, nós temos que estar olhando para Deus, olhando para a luta. Quando o povo entrou no deserto, o povo pensou que ia ter regalia, que entrar, ia cruzar. Teve um pastor muçulmano que eu conheci muito ele, e até conversei muito com ele num trabalho aqui em Itu, há 30 anos atrás, quase 28 anos por aí, e ele falou comigo o seguinte: Luiz, eu fiz o teste, Luiz, da caminhada, porque eu sou muçulmano e eu sou pastor, e quando eu me converti, um judeu me converteu, e eu quando encontrei com Jesus foi algo sobrenatural, assim como foi o meu encontro, né? E ele foi falando, ele disse, olha, e eu me preocupei, por que o povo ficou 40 anos preso dentro do deserto? Ele falou, eu queria entender isso, como eu tenho condição, eu peguei, fui lá e fiz a jornada. E ele disse, eu caminhei com uma equipe de pastores, 13 dias, em 13 dias eu cruzei, parando, descansando para tomar água e comer, né? E andamos até quanto aguentava, descansava e tudo, levamos tenda e fizemos a mesma caminhada, deu 13 dias. Ele disse, aí eu entendi por que o povo ficou 40 anos. Olha que coisa, porque o povo murmurou, irmão. Porque o povo murmurou. Você sabe que é Deus transformar uma água saloba em água potável e o povo depois reclamar que não tem torneira? Você sabe o que era Deus dar um maná, o pão do céu, o carinho de Deus, sabe? Deus ser o nosso padeiro, Deus se colocar menor para nos servir, que nem Jesus disse. Eu vim, é o próprio Deus que está ali, ele disse, eu vim para servir, sabe? Então essa humildade que Jesus tem, quando nós fazemos a obra por humildade, não por sabedoria, nós sabemos, nós temos, tem que ser assim, tem que ser assado, não, vamos no caminho fazendo, temos que fazer, mas com humildade, com a glória dele, para que ele seja louvado, para que ele esteja sempre por cima e nós por baixo, porque a humildade, esses dias ministrei a palavra de Zaqueu, e eu entendo ali que Zaqueu teve uma qualidade, querer ver Jesus, mas a outra, ele quis subir muito, ele quer subir. Então a primeira palavra que Jesus falou para ele, e ainda tem uma revelação ali há uma revelação, porque Deus conhece o nosso nome, Deus sabe todas as coisas, é onisciente, onipotente, onipresente e presciente. Nós não podemos tirar isso do Senhor, isso é extinguir o Espírito Santo. Jesus conhecia Zaqueu pela presciência, mas Jesus não conhecia Zaqueu como 100% homem terreno. Mas ele chegou debaixo daquela árvore e disse, Zaqueu. Quando ele falou o nome, foi a chave de que Zaqueu entendeu que aquele homem não era normal. Era visto pelos olhos da carne como homem, mas não era aqui um homem normal terreno. E aí ele recebeu Jesus, gostoso, diz a palavra. Foi isso foi o primeiro impacto. Então, quando Jesus diz que nos conhece desde o ventre, irmão, não tem quem não se impactou. Só quem é cego, quem é surdo. Né? Quando Jesus entra com seu amor e lhe dá dia a dia para o povo, só não ferve o coração, que nem os dois Cleópatas e o outro, que não tem o nome, os dois discípulos, eram discípulos, não eram pessoas qualquer, comum, que nunca ouviram falar. Eram discípulos, não eram os discípulos dos apóstolos, mas eram discípulos, porque os apóstolos também pregavam, também levavam o evangelho, também levavam a cura, a libertação, o amor com Jesus na terra. Com Jesus aqui, porque Jesus os abençoou e os enviou e disse, olha, vai pregando por aí, vai falando. Então eles iam, olha, o mestre está aqui, sabe aquele que as escrituras falam lá atrás? Ele está aí, é ele, ó, tem cura para você. E ele me deu autoridade, quer ver? Ó, está curado, em nome de Jesus. E a pessoa, mas se você quiser ver ele está aqui, ó, está ali na Galileia, está ali na Judéia, está ali em Cafarnaum, está passando por lá. Vai ver.
vai ver. Foi o que Natanael falou para Filipe. Filipe falou para Natanael. Disse, Natanael, eu quero te contar uma coisa, Natanael. Ele disse o quê? Eles são discípulos de Jesus, por ali ouviram. No caso, Filipe, né? E Natanael ainda não conhecia muito de Jesus, né? E Natanael ouvia falar. Mas esse tinha a semeadura da palavra à beira do caminho. Porque ele sabia, ele ouviu falar, mas ele não estava conhecedor porque não cria. Era meio cego. E aí, Filipe diz para ele, hoje, Natanael, vem cá. Hoje, eu vou te contar um segredo que eu vi hoje. Eu vi aquele de quem fala. Ele se chama Jesus de Nazaré. Ele disse, só se eu ver. Pode ver. Perdão. Natanael falou que ele era o Jesus de Nazaré. Nazaré era o pior lugarejo que tinha. Pior, sabe quando você olha aquela irmãzinha do sapato furado? A gente só olha para a pessoa que tem a riqueza. A gente só olha para os que dizem assim, não, mas eu tenho tantos... Porque agora a boa igreja, ela é avaliada pelos seus valores que ela tem material. Não, eu tenho tantas igrejas, tantos milhões, tanto em dinheiro, tanto em canais, tantos e tanto e tanto e tanto. Eu vi um homem pregar, vou abrir um parênteses aqui, que eu era garoto, e às vezes a gente passava na televisão, só tinha ele na televisão, que passava algumas vezes, principalmente no domingo. Era Jim Swaggart. Esse homem já descansou, mas... Eu entendi de Deus e chorei muito aquele dia, porque eu não conseguia entender o evangelho por causa... Eu era cego, surdo. Eu olhava para aqueles que serviam e eram maus. Eu dizia, eu nunca vou ser crente, porque isso aí não presta. Eu falava isso quando era jovem. Eu não queria saber muito de crente, não. Mas eu respeitava, nunca me pus contra ninguém, e muito menos contra Deus. Mas ficava chateado quando eu vi uma pessoa com aquilo me incomodava, a pessoa com a Bíblia para a igreja e depois tá xingando todo mundo, brigando com todo mundo. Sabe, até hoje eu tenho pavor disso, de ver o crente assim, o crente dando golpe. Tem por aí semente à beira do caminho. Graças a Deus aqui não tem isso na missão. Só lá na Grécia, lá para aquele lado. Para cá não tem. Então eu olhava isso e aquilo... E um dia eu vi Jim Swaggart, sem querer, fui ligar o canal, aquela televisão preta e branca, né? Antiga. Eu devia ter uns 13 anos, 12 anos de idade, eu não sei. E eu vi que estava passando, fui botar no desenho, estava passando Jim Swaggart. E ele estava ajoelhado no púlpito, ajoelhado no altar, e dizendo assim... Eu me lembro, e eu tentei de ver por isso, que eu ouvi ele falar, que eu não ligava, não via programa crente, só tinha ele na televisão, não lembro de outro. E isso é lá nos anos 70. E aí, o Jim Swaggart dizia o seguinte, com o microfone ajoelhado, irmãos, eu pequei. Aí eu me atentei, fiquei olhando aquilo. Eu pequei e eu queria... me pôr para a igreja, que a igreja me corrija, fica à vontade, e chorando muito, mas eu pequei. Então eu preciso que Deus me perdoe e que a igreja me ajude, que Deus me perdoe. E aí vieram os anciões, porque ele tinha uma igreja muito grande, né? Vieram os anciões todos da igreja, os coisas, choraram e estenderam a mão sobre a cabeça dele. E ali o Senhor tomou um deles e disse, olha, Dimes, eu te levantei, eu te constituí, mas tu estás 7 anos de correção no banco. E aquilo me atentou. Eu guardo isso até hoje. Eu tinha aí 13 anos, por aí. Antes um pouquinho de 70, era aí, por aí. 68, por aí. Aí aquilo me atentou, fiquei olhando aquilo e falei... Eu não entendi muito, mas eu entendi que um homem estava chorando, dizendo que pecou, que errou. E aí eu vi aquilo. Então passou-se o tempo, e agora
o Senhor me alcançou aqui, né, nos anos 90, e aí eu vou a um café de pastores, reunido 10 mil pastores, e quem vai pegar, Jimmy Swaggart. E eu, sabendo daquilo, eu falei, eu vou. Eu quis ir, porque ele vinha aqui em São Paulo. E aí, foi 1998, 99, eu não me lembro, não quero errar, mas é aí, por aí, 2000, 1998, acho que era 98. Aí eu fui até o café e fiquei lá, e eu cheguei um pouco cedo, então sentei ali pela sexta coluna do galpão muito grande, 10 mil pessoas, né? E sentei ali como pastor e tal, junto no meio do povo, né? E estava ele sentado lá no altar. Primeiro, observei uma coisa, o homem estava de joelho no altar, na cadeira dele, a esposa do lado, né? Uma mulher do lado, uma senhora, já de cabelos, eles pintam o cabelo de dourado, né, para não ficar muito branco, cabelo bonito, pintado dourado, e bem idosa, e do lado dele. E só a cadeira os dois, no altar. De um lado, como o altar é muito grande, tem o dos pastores lá, né? E foi na igreja do pastor Jabes de Alencar, estava o pastor Silas, todos, e chegou uma hora, o pastor Silas veio até a frente, orou com os irmãos, né, após o louvor, e disse, irmãos, nós hoje estamos recebendo um dos maiores pregadores e que Deus deu a honra para a igreja, 66 países em canais, as igrejas, não sei quantas igrejas no mundo, e em canais de televisão, coisa, um dos primeiros ali junto, ele se encaixa ali na altura de Billy Graham, esses homens. E aí eu fiquei olhando aquilo, e aquilo, sabe, eu comecei a chorar no banco. Eu falei, meu Deus, eu era garoto, eu vi esse homem na televisão chorando, dizendo que a igreja o ajudasse, sabe, que ele errou, que ele falhou, e a igreja foi, Deus o corrigiu com a igreja, e eu vendo aquele homem a meus olhos, um homem grande, alto, né, com cabelo dourado, bonito, sabe como é que é o americano, olhos azuis, aquele homem de postura, mas ele levantou, saiu da cadeira quando o pastor Silas chamou ele, e orou com a igreja e disse, nós nos reportamos a ele porque é um ungido de Deus e tal, e aquilo me alegrou meu coração. E eu chorei, eu falei, meu Deus, um dia eu vi esse homem, e sabe, eu não conhecia o evangelho, ninguém me ensinava, e eu dizia, eu não quero ser crente nunca, sabe, isso passava na minha juventude, e eu queria servir a Deus e bati em tantos lugares, e queria conhecer, não servir, conhecer a Deus, e não achava, e depois eu via que estava errado, eu pulava, e até o Senhor me alcançar. E quando eu vi aquele homem, ele pegou o microfone e disse, a paz do Senhor Jesus, amados. E quando eu vi ele falar, aquela voz doce, calma, sabe, humilde, simples, ele disse, olha, foi dito aqui 66 países, foi dito tantas igrejas, elas têm os tapetes que você pode pisar, que é macio. Foi dito aqui que foi tanto em dinheiro foi levantado, essa igreja é rica, mas ele disse uma coisa, tudo isso que foi falado, você apaga da sua mente. Você, pastor, você, irmão que está aqui, fique naquela igreja que o Senhor te pôs. Quando ele falou isso, eu chorei muito. Ele falou assim, fique lá na humildade. A riqueza me corrompeu. A riqueza quase me derrubou diante do Senhor. Não é ter, eu não soube ter, eu quase perdi. E eu fiquei 7 anos e agradeço a Deus pelos 7 anos de banco. Ele, presidente da igreja, ele ficou 7 anos de banco. Ele disse, hoje eu estou restaurado. Aquele homem levantou a mão. Quando ele levantou a mão, ele leu um versículo e ele falou só do amor de Jesus. Ele falou, fique com o amor de Jesus. Não olhe somente para a grandeza do homem. Se você olhar, você vai cair. Foi eu. E deu o exemplo dele, sabe? Aquilo eu chorei muito. E Deus permitiu que ele saísse do altar
Aquilo me notou, porque Deus me levou àquele lugar aquele dia. Porque eu falava, Senhor, porque a igreja vive às margens? Porque a igreja vive à beira, parece, para o governo, não, mas à beira, na beirada da sociedade. Por que isso? Porque tantas coisas, sabe, a igreja tem que não tem quem ajude, senão Jesus somente. Porque as igrejas simples estão jogadas, porque homens que oram com sapatinho furado, Deus usa para cura. Porque que mulheres simples, humildes, Deus usa com tanta autoridade e o diabo corre na hora. Por que tudo isso? Ou para que tudo isso? E ele veio de lá, saiu lá de cima do altar, me olhando. E eu estava assim com as lágrimas caindo. E ele veio e botou a mão sobre a minha cabeça. Sobre a minha cabeça. E diz, Isaías, um soldado de Cristo, continue na simplicidade. Falou assim para mim, no meu ouvido, ali perto. Quem estava perto se espantou. E ele foi pondo a mão em outros. Irmão, aquele homem não podia levantar o braço. Caía todo mundo. Caiu, não caía 1, 2, 3. Ele falava, quem crê e não crê. Fazia assim, caía, não ficava um em pé, 10.000 pessoas. E ele pôs a mão sobre a minha cabeça. E ele disse, siga na humildade, porque Deus te chamou. Nós precisamos olhar para Jesus. É isso que Jesus está falando da palavra. Precisamos seguir o molde das Escrituras. O que Jesus falou? Não. A única vez que Jesus se ira é quando houve negócios na igreja. Diz como é que a igreja vai... É a luta de Satanás contra Deus é essa. A igreja, ela tem que... Se ela se alia, ela cresce, ela é grande, ela tem poder. Se ela não se alia, ela tem o poder de Jesus Cristo. Porque é Ele que sustenta a igreja pequena, é Ele que sustenta aos que os serve com humildade, é Ele que sustenta, esses terão lugar diante de Deus. Não será salvo porque é rico, porque é maior, porque é menor. A salvação é para aquele que crê, a salvação é para aquele que tem raiz, é para aquele que tem profundidade. É isso que Jesus está falando na Escritura. Tem que ter profundidade. É aqui na Escritura. Não é saber ler de cabo de capa a capa, não. É saber praticar a palavra de Deus. É praticar. Por isso que Jesus disse, e Natanael ficou todo espantado, disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha ele falando para Filipe. Aí Filipe disse, poxa, mas é o Salvador, rapaz. Eu estou te apresentando, eu vi ele hoje, eu acabei de ver. Eu vi, rapaz, o homem, ele veio à terra como Deus falou na Escritura Sagrada. Nós conhecemos ela, não, mas pode vir alguma coisa. Tem algumas coisas que não está escrito ali, mas é isso a discussão ali. Aí Filipe você se entristece. Filipe diz, poxa, mas é o Salvador que eu estou falando. Eu não estou falando se Nazaré, a terra é pobre, é miserável, é simples. Jesus veio no meio dos simples. Aí ele diz, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha, aí daqui a pouco, mais tarde, vai acontecer o seguinte. Eu vou parar aqui. Jesus vem, e estão todos reunidos. Está Natanael próximo ali. Aí só que Jesus mostra para ele que ele conhece o nome dele. Ele diz assim, eis aí um israelita sem dolo. Ele conhecia a Escritura da lei ou não conhecia? Jesus declara com a sua boca, eis aí um israelita sem dolo. Mas ele não creu no Salvador. Ele não creu que o Salvador era o tempo e veio. Ele era cego. Estava dentro do caminho do Senhor, mas estava à beira também, porque era cego. E aí Jesus disse, eis aí um israelita que não tem dolo. Quer dizer, elogiou ele, deu uma elogiadinha, né? Aí ele ficou todo posudo, ele disse assim, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Olha a revelação. Aí Natanael virou para ele, esticou o olho e disse, mas como tu me conhece? Ele disse,
eu te vi hoje pela manhã, debaixo da figueira. Sabe foi aonde? Aonde ele falou assim, pode vir alguma coisa boa de Jerusalém, de Nazaré? Irmão, a palavra, eu vou fechar aqui, Jesus. A palavra tem profundidade. A palavra nos convida a um relacionamento com Deus. As escrituras sagradas, Jesus é Jesus. Eu não quero saber se o homem ali faz certo, se faz errado. É problema dele. Ele que se acerte com Deus. Aquela mulher, esposa do Jim Swaggart, uma hora ele pegou, virou e falou assim, vem cá, minha amada. Ele falou com tanto amor. E o problema dele foi adultério. E ele... lá atrás, nos anos que anterior, e aí ele viu e ela veio e falou assim, ela abraçou ele e disse assim, paz do Senhor, irmãos. Ela falou em inglês e teve um intérprete. E ele também falava inglês, tinha intérprete. E aí ela falou assim, esse aqui é o meu companheiro. E abraçou o braço dele do lado, uma mulher pequena, para a altura dele, era um homem de uns 2 metros, e ela balançou ele assim, no braço direito dele, é uma coisa que eu observei, ela veio ao braço direito dele, e abraçou o braço direito dele, e balançou ele como se quisesse, pelo sinal, falar alguma coisa, disse, esse homem serve a Deus, e eu agradeço a Deus pela vida. Aqueles 10 mil pastores começaram a bater palma, e a glorificar, e o Espírito Santo renovou a todo mundo. Existem coisas, irmãos, que nós temos que olhar para Jesus. E quando ele falou assim, esquece toda essa riqueza que Deus me deu. Fique na simplicidade. Então a gente quer crescer, a gente quer andar, mas a gente tem que andar com Jesus. Como diz a Escritura, é difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Se fosse fácil, era fácil. Então, se a gente criar atalhos, a gente vai conseguir. Só que, será que é a maneira de Deus? Será que o Deus tem nos dado e tem nos caminhado? Não é com o tempo. A vinda dele está aí, irmão. Vamos pregar o evangelho. Vamos pregar. Pregar o evangelho eu prego na esquina. Eu dou um panfleto na esquina, eu prego no trabalho, eu prego na rua, prego no táxi, prego no meu carro, prego onde parar. Sabe? Prego dando cobertor, prego dando marmita. O evangelho está sendo levado. O teu ato de amor é mais do que palavras. Os nossos atos de amor com a igreja de Cristo é mais do que palavras. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, de Israel, Deus que conhece os nossos nomes, as nossas fraquezas, o deitar e o levantar. Senhor, eu te glorifico por esta manhã, por este momento de palavra e de oração. Senhor, que esse alimento possa chegar, Senhor. Não é o tempo da palavra, mas que possa chegar como raiz profunda. Senhor, que possa gerar 100%, ou a 60%, ou a 30%. Se eu estiver no 30%, Senhor, eu te glorifico. Senhor, nos ajuda a tua igreja, toma o teu povo pelas mãos, porque se tu segurar, ó Deus de Abraão, nas nossas mãos, Senhor, se tropeçarmos e cair, não ficaremos prostrados, mas se eu segurar só eu nas tuas mãos, Senhor, eu poderei ficar, eu poderei cair, mas se tu nos fortalecer com o teu braço forte, se tu, Senhor, nos sustentar com a tua destra fiel da justiça, Senhor, estaremos firmes, estaremos debaixo da sombra do Onipotente e seguirmos os teus caminhos. Nos ajuda para estarmos firmes na caminhada, para que a raiz e a terra seja profunda, porque a tua terra é boa, a tua semente, que é a tua palavra, que entra, Senhor, e transforma a terra do nosso coração em boa, tu que cura as feridas da alma, do coração, tu que restaura, tu que cura os enfermos da carne, tu que, Senhor, tu que abre portas, Senhor,
Senhor, Senhor, onde não tem, abre caminhos, Senhor, onde não existe meio de mar, Tu que faz coisas maravilhosas, Tu que és o Deus eterno, Senhor, sempre eterno, Tu és o poder, a maravilha, Tu és o governante Senhor, de todos os céus e terras e astros e nações, Senhor, tudo pertence a Ti, Senhor, o povo é Teu, os filhos são Teus, todos são Teus filhos, Senhor, a qual Tu alcança, Senhor, e joga a Tua semente, semeador que tem semeado e que tem glorificado o Teu nome desde o princípio, desde a criação, para que nós, Senhor, atentamos, olhamos para Ti, não para homens, não para, Senhor, Senhor, tantas as coisas, Senhor, que sai da verdade da Tua palavra, nós glorificamos o Teu santo nome, ó eterno, ó glorioso, ó bendito, ó exaltado, ó Deus forte, ó Pai da eternidade, ó príncipe da paz, ó restaurador de vida, ó estrela da manhã, da alva, louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Tu és a raiz de Davi, Tu és, Senhor, o Rei dos Reis, Tu és o Santo de Israel, em Ti está todas as coisas, passa em revista o Teu povo, passa em revista a Tua igreja, e que eu venha, Senhor, ser pelo menos 30 por 1, Senhor, ó Santo de Israel, fortalecendo os Teus pastores, as igrejas que foram abertas por Ti, as igrejas, os obreiros, Senhor, que se reporta, porque Tu chamou, porque Tu, Senhor, os constituiu, que se humilham, que, Senhor, que se esforçam na Tua santa presença, para que Tua igreja prospere com força, com graça, pela Tuas mãos. Eu declaro, Senhor, a cura, a restauração e a realização, Senhor, de todos os povos e nações, e líderes e famílias, ó Santo de Israel, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, e amanhã, hoje à noite, hoje é quarta, né? A gente acaba esquecendo. Hoje às 20 horas estaremos à noite na igreja. É hoje? Não, acho que é amanhã, né? E eu estou sem saber se é hoje ou amanhã. Escreve aí, Adriana. Hoje é... Amém. Escreve aí, Adriana, que hoje é terça ou é quarta. Deus abençoe vocês. Estaremos às 20 horas, na quarta-feira, diante do Senhor, para buscá-lo, para orar. Não vai estar no Facebook, né? Estaremos na sexta, né, com ao trabalho profético em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã às 10 horas estaremos aqui. Amém.